Processo do Glauber Braga está andando na Câmara dos Deputados e ele recebeu uma defesa importante ontem, que eu quero trazer para vocês aqui, porque finalmente o parlamentar do PSOL mais fiel ao governo Lula saiu em defesa do nosso querido Glauber, o que é excelente. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Sim. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Dessas citações que o senhor fez, para lembrar um posicionamento do deputado Glauber Braga numa das sessões onde tratávamos desse mesmo assunto, no Conselho, onde o deputado Glauber Braga afirmou categoricamente que o presidente Arthur Lira era um dos maiores ladrões do Brasil. Sem manifestação, por gentileza. E eu acredito que Vossa Excelência não concorda com esse comportamento do deputado Glauber Braga. Eu só fiz essa citação porque o senhor fez tantas citações que eu me senti obrigado a fazer esse lembrete, mas o senhor pode prosseguir. Deputado Paulo Magalhães, em primeiro lugar, o deputado Arthur Lira não é acusado pelo deputado Glauber Braga, não. O deputado Arthur Lira foi indiciado e acusado em processo do qual foi réu, e que certamente na justiça, não sei qual foi o destino que teve, mas era fato conhecido. Era fato conhecido, não por questão da Petrobras. Agora, eu quero dizer o seguinte, na minha opinião política, usar a expressão... Eu usava a expressão latifundiário. E o senhor disse, no documento de defesa, que aqui nesse processo se julgava ou se avaliavam 5 episódios. A suposta agressão ao senhor Gabriel Costenaro, 2, ao senhor Kim Kataguiri, 3, elogio à conduta do deputado Fernando Mineiro, que tem uma relação direta também com o MBL, e uma agressão sofrida pelo deputado Fernando Mineiro do MBL. E a partir, então, do 4º ponto, o senhor trata de outros elementos. Desrespeito ao presidente da Câmara dos Deputados, em sessão de 31 de maio de 2022, e tumulto em sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ocorrida em 9 de abril de 2024. Imagino que esse 5º ponto já tenha sido devidamente respondido pelo deputado Alberto Fraga, no momento em que ele se converteu na prática em uma testemunha de defesa, quando teve a oportunidade de prestar o seu testemunho e depois as informações a esse conselho. E no que diz respeito ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aqui está se remetendo a um episódio de maio de 2022, que já foi, inclusive, também alvo de representação nesse Conselho de Ética e devidamente arquivado. Digo isso, relator, porque é muito importante na formulação da defesa eu tratar de todos os elementos. E gostaria de saber se Vossa Excelência já tem elementos suficientes para a formação de convicção e se a minha manifestação se faz em relação ao conjunto de itens elencados, então, na inicial e reafirmados pelo senhor na negativa da oitiva do deputado Kim Kataguiri. E explico. Eu preciso saber do que eu estou sendo acusado para fazer a formulação da minha defesa. Se o senhor disser que são esses pontos que estão aqui colocados, ok, vamos enfrentar
o conjunto dos pontos. Mas se o senhor disser que não, evidentemente isso vai ter uma relação direta com a articulação da defesa que eu vou apresentar. O senhor se sente confortável de responder alguns desses questionamentos? Senão, eu já inicio a defesa no período de 25 minutos. Deputado Glauber, eu estou aqui para ouvi-lo. Ah, não, parece. E no seu depoimento, hoje ou na sua fala, eu vou consolidar. Bom dia, Xanda. Bom dia a todos que meu estão acompanhando. Não posicionamento. esquece de curtir e de compartilhar. Obrigado. Que é o seguinte, no meio desse processo, Gente, importante dizer, tá? O Boulos, além de ser um grande deputado, Boulos é o cara da ala do PSOL mais próximo ao governo Lula. Ele sair em defesa do Glauber Braga é excelente. Pode ser que a gente se reverta aí uma cassação. Pode ser que reverta uma cassação porque o Lira quer caçar o Glauber. semana passada, após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento. O Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui. Então, veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas. Pediatra, você quer mais agilidade e Deixa eu tirar a propaganda aqui da frente, meus queridos e queridas. Obrigado pela presença de todos vocês. Nossa, a moça aí tá pedindo voto pro outro site, pô. Pessoas que não pensam como eles, ou não. Porque É isso aí, Genilda. se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Até tirar alguém do sério. Veja, novamente, eu sei que isso já foi tratado aqui, mas se qualquer um aqui se coloque no papel do deputado Glauber. Qualquer um. Qualquer um. Eu sou mais moderado que o deputado Glauber na política, mas sou mais esquentado que o deputado Glauber em comportamento. Então, veja, se viesse comigo, ou qualquer um de vocês, com esse nível de provocação e ataque sistemático, e pior, praticado como método por moralistas sem moral. Sim. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo que tinha as mesmas práticas, que já fez um constrangimento várias vezes comigo, por ser lá do Estado, que este outro rapaz fez com o Glauber, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. É desse tipo de gente que a gente está falando, deputado Paulo. Então, assim, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso, premiar essas táticas, esses métodos. Sim. É isso que eu queria alertar do que está em jogo. Não se trata apenas do deputado Glauber. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Se em algum momento, deputado Paulo, deputado Leur, vocês tomam um posicionamento que é contrário ou de antagonismo com a posição desse grupo,
Pode ser vocês. Qualquer um de nós, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares. Não dá para premiar esse tipo de prática. Não. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. É esse apelo que eu queria deixar para Vossa Excelência, relator. Vossa Excelência Deputado tem mais Paulo. 5 minutos que Vossa Excelência é membro. Não, mas não vou precisar utilizar, eu me Fique à dei por vontade, satisfeito deputado. do que disse a testemunha, mas queria utilizar esse momento para fazer esse apelo, para deixar meu integral apoio e solidariedade ao meu colega Glauber Braga, independentemente de questões partidárias, né? É meu companheiro de partido, mas mesmo que não fosse meu companheiro de partido. Aliás, eu acho que esse tipo de isonomia está faltando para os acusadores. Porque é este campo político que tem, nos últimos meses, feito uma defesa que se mostra hipócrita da imunidade parlamentar quando são atacados judicialmente nos seus mandatos e que, no caso do deputado Glauber, atuam com caças bruxas. Então, o que vale para um tem que valer para os outros. Eu acho que essa precisa ser a régua desse conselho e desse julgamento. Então, deixando aqui, reafirmando meu apoio e minha solidariedade ao Glauber, ao que viveu na semana passada, é um negócio, é uma aberração. Que não se possa andar aqui, no corredor das comissões, sem encontrar alguém que, com o celular na mão, usando de uma tática política de constrangimento, ataque rebaixado e mentira, tem que tirar o deputado do sério. E estão fazendo isso. E eu acho que o desabafo que o Glauber fez no plenário na semana passada tem a ver, olha, vamos encerrar esse processo, porque até quando vai continuar acontecendo isso? Deputado Paulo Magalhães, na sua condição de relator, eu acho que não está... eu sei as pressões que existem. Eu estive esse ano sentado aí como relator de um outro caso. Na sua condição de relator, considere que Vossa Excelência não vai estar julgando apenas o deputado Glauber. Vossa Excelência vai estar tomando uma definição séria de premiar ou não uma prática de banditismo político que precisa ser repudiada por todos nós. Uma decisão que pode servir de precedente. Sim. E que pode servir, inclusive, de estímulo para que outros grupos políticos adotem a mesma tática. Porque se ela é premiada e a vítima é punida... Pois é, Genildo, é exatamente isso. Esse caminho se torna um caminho de bom agouro. Esse é o apelo que eu faço para Vossa Excelência em relação ao caso. Obrigado, presidente Leur. Queridos, essa defesa que o Boulos faz do Glauber... Olha que absurdo. Pareceu propaganda Brasil Paralelo. Olha só. Que absurdo completo. Deixa eu tirar da tela essa merda. Essa defesa que o Boulos faz do Glauber é fundamental, gente. Quando ele fala que ele é mais moderado do que o Glauber nas posições políticas, é porque o Boulos é transparente. O Boulos é um parlamentar, dentro da constelação de parlamentares do PSOL, um parlamentar mais lulista. E não é nenhuma ofensa eu dizer isso a respeito. É a linha política que o Boulos abordou, inclusive até divergindo do que ele era do MTST no começo do movimento, que era um movimento muito mais crítico à esquerda do lulismo. A gente está vendo o Boulos, de fato, e é um desgaste também defender o Glauber Braga pelo número de acordos que o governo federal estabeleceu com o Centrão. O Centrão, o governo Lula, por exemplo, não está apoiando o nosso querido pastor Henrique Vieira como presidente da Câmara, que eu acho que é um nome muito mais qualificado para tocar a casa. Agora, quando o Boulos se movimenta e quando os setores do lulismo se movimentam para defender um parlamentar com a qualidade do Glauber Braga,
quando a gente vê um movimento nesse aspecto, tem uma chance dessa cassação não andar. Dessa cassação ter o destino que ela precisa ter, que é a lata do lixo. E exatamente, Genildo, eu acho que a posição do Boulos é importante e deveria ser seguida pelo PT. Eu concordo extremamente. Fundamental. Fundamental. Corajoso, Guilherme Boulos, de se posicionar nesse momento, num momento dramático. Muito boas também as posições do próprio deputado Glauber, de ser sincero quanto ao cansaço que ele sente, e ao mesmo tempo não entregar os pontos. E nós vamos cobrir passo a passo do que está acontecendo no Congresso Federal agora. Passo a passo. Se a gente não olhar para os nossos parlamentares, e nós estamos vendo, porque o Glauber menciona a ligação do MBL com extremistas de direita como o Vic Vanilla. O Glauber fala a respeito disso. E quando ele diz isso, ele está correndo risco. Inclusive, essas pessoas estão atacando eles neste momento nas redes sociais. Nós temos que proteger os parlamentares que são combativos, que eventualmente são até críticos ao governo que nós colocamos lá. Eventualmente críticos ao governo que nós colocamos lá. Mas nós temos que defender esses parlamentares. Que bom que o Boulos fez essa movimentação. Essa movimentação vai ser fundamental para não acontecer uma desgraça e para a gente ter massa crítica para evitar os absurdos de Arthur Lira no Congresso. Porque não pensem não, se Hugo Mota for eleito o sucessor de Arthur Lira, espera, gente, o negócio vai piorar muito. O negócio vai piorar muito. Vamos proteger os nossos. Vamos brigar pelos nossos. Vamos defender os nossos. Não podemos deixar que uma cassação desse tipo ande para frente. Não podemos. É fundamental a defesa de Glauber Braga agora. É fundamental que Glauber Braga seja defendido e que Carla Zambelli, que fez o que fez, seja denunciada sempre em nossas falas. Sempre. Vamos ser coerentes, gente. Não vamos fazer o governismo desgovernado. Eu entendo alguns acordos que o governo Lula faz. Outros nós temos que ser críticos. Nós temos que ser críticos. A gente não pode aceitar qualquer coisa, não. Porque senão eles vão desconfigurar o nosso plano de governo. Eles vão desconfigurar o nosso apreço pelo mais pobre. Eles vão desconfigurar os nossos programas sociais. Arthur Lira, por exemplo, quer ministérios agora. O Centrão parece um monstro sempre faminto. E para combater o monstro do Centrão, o Boulos precisa defender o Glauber e nós precisamos defender o Glauber. Todos nós precisamos defender o Glauber. É um risco que todos nós estamos correndo, porque, além dos bolsonaristas, a principal oposição ao governo Lula, a oposição não oficial, é esse jogo de chantagem que existe no Congresso Nacional. Que bom que o Boulos se movimentou. Excelente. É isso que tem que ser feito. Boulos tem feito ótimas movimentações, precisa fazer mais movimentações assim. Eu acho que na sessão da Erundina ele devia estar lá. Mas tudo bem. Veio na semana seguinte, não tem problema nenhum. Mas é isso, precisamos ter timing, precisamos abraçar as bandeiras certas. A gente precisa brigar pelo que é certo, gente. Se não, turma, senão nós estamos ralados, meus caros, ralados. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.